tô fazendo essa live hoje, esse bate-papo, tô em casa mesmo aqui, sentado, pra gente fazer um bate-papo diferente, mais informal, onde eu vou falar um pouco sobre o medo do ator iniciante, né? Eu acabei de responder uma pergunta no story e achei legal a gente falar sobre isso, porque eu me coloco muito no lugar de vocês mesmo, que estão começando. Quando eu comecei, a gente tem muito no nosso início um receio, um medo de o que a gente faz é pior do que o outro. Então toda vez que quando a gente vai ser chamado para um teste, ou quando a gente vai, sei lá, gravar um monólogo, às vezes a gente fica ensaiando, faz 1, 2, 3, 4, 5, até falar, nossa, essa aqui ficou boa, porque você fica ali procurando muitas vezes uma versão daquilo que você está propondo, que você acha bom, para te dar segurança do que você está apresentando. E muitas vezes isso é resultado desse medo. Então eu sempre bato na tecla que para você começar a ter confiança, não é você fazer a cena 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. É você viver processos que te impulsionem a entrar em cena. E é dentro da cena que você vai descobrir o seu processo de evolução. Então uma das coisas que eu sempre pontuo para os meus alunos é que não importa se você entrar em cena e fizer a sua melhor cena. Sempre vai ter alguém que gosta e sempre vai ter alguém que não gosta da sua cena. Então você vai começar a entender que isso não vai determinar muito o seu resultado de bom ou ruim do que o outro acha. O que você tem que mudar é construir essa confiança no seu processo de atuação para entregar a sua melhor versão, e aí se vai gostar, se vai ser bom, se vai ser ruim, é de quem está assistindo, vai cada um se conectar com alguma forma. Mas enquanto existir no seu ator iniciante um lugar de ir para a cena com este medo, com essa coisa de se julgar, porque você não está ali buscando um caminho de evolução, dificilmente você vai perder esse medo. Então eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, logo depois do teatro, fui começar meus primeiros testes de televisão, era muito difícil ir para um teste de televisão e acreditar no que eu estava fazendo bom, porque eu já pisava ali com medo de ser ruim, de fazer algo frágil. Então, os processos de evolução que eu fui vivendo, num projeto, num teste mais específico, que eu tomava não, corrigia uma coisa, a longo prazo, eu fui perdendo esse medo, na verdade, porque eu fui criando casca como ator. Então eu quero falar um pouco, deixar isso aqui registrado para você que for ver esse nosso bate-papo, que você entenda que você só vai perder este medo de se julgar de certo ou errado quando você tiver no seu início de carreira um lugar de prática. Por exemplo, quem estuda comigo lá no meu grupo fechado, a gente tem alguns módulos que chama, por exemplo, um módulo Sua Casa, Seu Set, onde os meus alunos têm dinâmica de gravação de novela na casa, na sala, na cozinha, no quarto, que eu só vivi em novela. Eles estão praticando isso agora, no início de carreira. Então o que acontece? Quando eles vão para um teste, eles já têm uma relação com aquela situação, então eles entram mais confiantes, ou seja, eles têm medo, eles não têm mais o medo de quem nunca praticou aquilo. Talvez pode estar ali dentro de um estúdio, diferente a relação de estar em casa gravando exercício, mas a situação de estar fazendo cena de novela, eles já vêm praticando isso. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que nesse momento está fazendo a novela das 6 da Globo, no Rancho Fundo. Então, quando ela foi chamada para o teste da Globo, a situação oferecida para ela dentro do set na hora do teste era algo que ela já vem estudando, no verdade, em cena. Então, por que eu estou dando esse exemplo dos meus alunos atores iniciantes como vocês? Porque eles estão agora, no início de carreira, em vez de estar em casa sentado esperando aparecer um teste, praticando o que eles só encontrariam no mercado de trabalho. Com isso, eles ganham confiança, eles têm mais domínio da atuação dele, descobrem agora o que eles têm que corrigir, o que eles têm que evoluir. Então isso faz com que a nossa confiança apareça, com que você comece a entender o que você faz de bom, o que você faz de ruim, para entregar isso na hora do teste. Então, aproveitando, até a Luciana entrou aí, ó, a pergunta da Luciana que me motivou hoje a entrar aqui ao vivo e bater um papo sobre isso. Então, quando o meu aluno, que hoje está lá, a Dandara, né, minha aluna que está fazendo a novela das 6 da Globo, começa a entender isso no início de carreira, no curso, praticar situações que ela só encontraria dentro de um mercado de trabalho, praticando, errando, praticando, errando, praticando, errando, corrigindo, evoluindo, esse medo vai embora, porque você começa a fazer aquilo que era corriqueiro, aquilo que era, sei lá, que acontecia uma vez ou outra na sua vida, fazer parte do seu dia a dia. Então essa rotina de entrar em cena te dá essa confiança
e esse medo vai embora. Você tem algum grupo onde divulga castes e oportunidades? Não, cara, eu não tenho não. Eu tenho um curso que ajuda os atores a chegarem melhor preparados para esses testes, tá? Inclusive, eu tenho uma aula no YouTube onde eu falo de todas as plataformas de elenco, as 7 principais que o ator iniciante tem que estar. Então vai lá no YouTube e assiste essa aula, porque lá estão todos os produtores de elenco e vai te ajudar. Você tem que estar cadastrado nessas plataformas, tá? Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam nesse início de carreira, que, por exemplo, quando eu fui fazer a minha primeira novela, eu tinha muito medo. Eu não era um ator confiante, era um ator iniciante como vocês fazendo uma novela. Então eu errei muito. As minhas primeiras cenas eram cenas com muitas fragilidades. Mas o que aconteceu com 5 meses de novela? Aquele ator que tinha medo, que tinha insegurança, estava gravando de segunda a sábado. Então, com 15 dias eu estava mais confiante, com 20 dias, 30 dias, 40 dias eu estava entendendo mais aquele ambiente, eu já conhecia meus colegas de cena, não me gerava mais nervosismo. Com 6 meses de novela eu estava super seguro naquela situação. Então, não é que tem milagre. Nesse momento da sua carreira, quando você tem medo, né, usando aqui a Luciana que entrou, medo da plateia, você precisa entender o seguinte, que é o que eu falo com os meus alunos que estudam comigo. Você nunca vai perder o medo de algo que você não pratica, que você não domina. Né? Se você, por exemplo, não sei a idade que vocês têm, dirige hoje um carro, pilota uma moto, lembra da primeira aula de autoescola? Eu, quando fui fazer, aquilo parecia humanamente impossível para mim. Pisar na embreagem, acelerar, passar marcha, olhar para o retrovisor, meu Deus do céu, dar seta, era tudo impossível. Hoje a gente dirige e nem lembra disso, porque a prática faz com que você melhore. Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso, você que está aí ao vivo, se quiser mandar pergunta, eu vou responder, eu deixo sua pergunta aqui no comentário, que eu vou deixar esse bate-papo salvo. Eu acho que o que você precisa começar a entender agora no seu início de carreira, e eu tenho 42 anos, se eu pudesse voltar lá atrás e falar para o Gustavo Duque, que fazia teatro, que começou, eu preciso criar na minha rotina uma situação que me leve para a cena. Então, isso é o que eu vejo dos meus alunos que estão fazendo novela na Globo, série na Record, estão fazendo cinema, que mudou no processo dele de atuação. Por exemplo, lá no curso Verdade em Cena, que é um curso focado em atuação para TV e cinema, além do módulo que é a Sua Casa é Seu Set, que os alunos fazem toda a dinâmica de gravação de novela, tem um módulo chamado Fragilidades na Cena. Como descobrir suas fragilidades, como colocar coisas mais potentes na cena. Tudo isso baseado em exercícios de cinema que eu vivi. E eles têm a oportunidade de viver agora, no processo de aprendizado deles, algo que eles só iriam encontrar no mercado de trabalho. Com isso, eles chegam mais preparados para um set, eles chegam mais preparados para um teste. Quando eles vão gravar monólogos, eles estão muito mais preparados, porque a gente tem gravações toda semana, a gente tem aula ao vivo, então tem exercícios de cena ao vivo. Todos os textos que eu trabalho com os meus alunos da minha mentoria são testes que eu fiz. Por exemplo, hoje à noite eu vou dar aula para uma turma que está formando agora, né? No final do curso, um ano de curso comigo, você ganha um certificado para você poder entrar lá no satélite e te ajudar com as horas, são 50 horas de aula no certificado. Hoje a gente tem uma aula de teste, que eu fiz um teste há 3 semanas atrás, peguei esse texto que eu fiz agora, com 24 anos de carreira, e os meus alunos que começaram do zero vão receber esse teste, vão me apresentar esse teste ao vivo, e eu vou corrigir ali o que está frágil, falar o que funciona. Ou seja, eles estão vivendo dinâmicas de set, de teste real do mercado de trabalho, agora no início de carreira. Então imagine esse aluno que vem há 1 ano estudando comigo teste, igual vai ter um teste hoje, que eu fiz há 3, 4 semanas atrás. Daqui a pouco, na hora que aparecer o primeiro teste dele valendo, é uma situação que ele já vem praticando. Não é algo novo, que ele vai ficar nervoso, vai ficar com medo. Claro que quando você chega no estúdio, é aquele projeto que você quer pegar, é o primeiro teste, vai ter um nervosismo normal, porque isso a gente vai ter para sempre, mas é diferente porque é apenas mais um teste, é algo que ele já vem fazendo toda semana. Então, assim, quando eu falo que os meus alunos estão mais confiantes, não é que eles não tiveram medo nem nada. Não, porque eles pegam uma situação e fazem isso ficar corriqueiro. O Diogo está falando, todas as vezes que eu fui fazer teste, eu fiquei com medo. Ô Diogo, se você já foi fazer teste, não tem como você me perguntar o que é DRT. Se você já foi alguma vez na sua vida como ator fazer teste, você já sabe o que é DRT. Se você não sabe o que é DRT, para te ajudar, eu não vou nem te responder. Dá um Google,
se movimenta e vai descobrir o que é DRT. Se você é ator e foi fazer teste e não sabe o que é DRT, você tem que parar agora e repensar a sua carreira. E é o que eu falo para os meus alunos aqui. Galera, eu não fico passando a mão na cabeça de ninguém, não. Não dá, Diogo, para você seguir uma página Verdade em Cena de um ator que trabalha no cinema e na televisão, que dá dicas para atores iniciantes e me perguntar o que é DRT. E dizendo que fez teste. Ou seja, quem é esta pessoa que te chamou para teste? Um ator que não sabe nem o que é DRT. É a mesma coisa de eu ir no cirurgião, operar o coração e o cara vai falar assim, mas o que é bisturi? Não faz sentido, tá? Então, corre atrás dessa informação porque eu tenho certeza que vai ser ótimo para você descobrir o que é DRT. Ó, o Will tá me perguntando assim, ó, tenho mais de 25 anos na área, sou ator e diretor. Que massa, Will. Aí, ó, Will. O Will que é diretor há mais de 25 anos. Ô, Will, tem a possibilidade de um ator ser chamado por teste e esse ator não saber nem o que é DRT, não é nem ter não, porque às vezes o ator está começando e não tem DRT, mas a pessoa não saber o que é DRT e não ter a curiosidade de saber o que é DRT, vamos lá, não, aqui eu puxo a orelha dos alunos mesmo, puxo a aluno dos meus alunos no curso, não vou puxar aqui no gratuito. Ó, o Will tá falando, vou te chamar no direct no fim da live para bater um papo. Tá certo, manda lá que eu te respondo o que você manda lá. Meu último trabalho de vulto como ator foi em 2014, voltei pra frente das câmeras esse ano. Massa, merda aí, ó. Aí, ó, galera. Ó o Will aí, ó. Tá voltando pras câmeras. Manda mensagem pra ele, chama ele, pede pra fazer o filme dele. Sacanagem, vai acabar lá e ficar um monte de mensagem. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu sou muito, galera, com os meus alunos, assim, de colocá-los em prática. Vocês precisam entender uma coisa. E aí não é só em ser ator, não. Muitas vezes, se você quer ser dentista, engenheiro e tal, não tem como. É humanamente impossível você evoluir em algo que você não pratica. A minha mulher é médica. Para ela começar a trabalhar, ela foi fazer residência, ela foi aprender o que ela foi trabalhar. Não tem como. Aí o ator acredita que ele vai estar do nada, vai aparecer como que por milagre alguma coisa na vida dele e ele vai ficar talentoso, vai aprender o que isso e aquilo. Não, você tem que criar esse seu lugar de atuação no seu dia a dia para você evoluir, tá? É isso que eu sempre falo com os meus alunos. Então, assim, não espera o seu teste para gravar um monólogo. Grava agora. Ah, foi ruim. Tá tudo certo. Ninguém tem que fazer a cena incrível agora. Você tem que praticar. Você tem que criar uma rotina de evolução. Então tomem cuidado com isso, que é o que eu mais bato na tecla com os meus alunos. Tenho alunos que estudam comigo há 1 ano e toda semana eles entram em cena, gravam uma cena de primeira baseada em teste e ao longo do processo a gente vai evoluindo. Aí quando eles chegam, estão fazendo novela, estão fazendo isso, aquilo, parece que foi sorte, não. São atores iniciantes, mas que estão trabalhando pra caramba aí há bastante tempo. Tá? Então fiz questão de entrar um pouco para falar mais sobre esse medo que a Luciana mandou essa mensagem, essa pergunta, né, no story, eu respondi, mas achei importante abrir aqui essa live e falar um pouco mais. E só para não deixar de lembrar, galera, você que é de São Paulo, capital, pela primeira vez depois de 5 anos, eu vou organizar um workshop presencial aqui em São Paulo, na oficina de atores Newton Travesso. Esse workshop vai acontecer em agosto, do dia 5 de agosto até o dia 9 de agosto. Se você é de São Paulo e quer participar, o link está aqui na bio do Instagram. Junto com esse encontro presencial, você ainda vai levar de bônus um curso gravado aqui do Verdade em Cena, aonde você vai estudar nesse curso gravado os 5 passos que eu falo para você ter uma base do ator experiente, que é entendimento de cena, escuta ativa, personagem, silêncio e objetivo de cena. Esse curso fala um pouco de todos esses passos e o workshop presencial em agosto, tá? Se você é de São Paulo, capital, não deixe de participar. Tá? E aí, galera, me escrevam aí, vocês que estão ao vivo, o que te gera mais medo assim nesse seu início de carreira, o que te leva aí para algum lugar de fragilidade, ou manda qualquer outra pergunta que eu respondo para vocês aqui nesses minutinhos. Essa aula vai ficar salva, então fiz questão, acho importante sempre que eu consigo entrar aqui em momentos aleatórios, falar com uma galera diferente. Quem não viu os vídeos ainda do canal do YouTube Verdade em Cena, segue o canal do YouTube, o link também está aqui nos destaques, aqui em cima no Instagram. Lá no canal do YouTube tem várias aulas
com exercícios para você gravar monólogo, como estudar texto, como criar personagem. Tem um mini curso gratuito com 3 aulas importantíssimas. Tem todo um processo de passo a passo para você começar agora aqui no conteúdo gratuito. Não precisa nem fazer parte do meu grupo fechado agora. Depois, se você quiser fazer parte do meu grupo fechado, vai lá e faz parte, até porque as inscrições estão fechadas, não tem nem data para abrir a próxima turma, não sei nem se vai ter turma nova nesse ano, mas começa pelo conteúdo gratuito, assiste às aulas do YouTube, faça os exercícios, porque eu tenho certeza que se você implementar tudo que eu dou de dica lá no curso gratuito, no canal do YouTube, isso vai transformar a sua atuação e você vai chegar mais bem preparado nos seus testes. É melhor você começar agora uma rotina de gravação do que ficar esperando um teste na hora que aparecer, você não está pronto ou entregar um resultado frágil. Beleza? Então, galera, é isso. Fiz questão de entrar aqui e bater um papo. Espero vê-los em outro momento aqui nas nossas aulas ao vivo. E se você é de São Paulo, não deixe de participar desse workshop presencial. Beleza? Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, tchau.